A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo mais alegre da terra, porque nós não nos contentamos com aquilo que nos é proposto aqui, mas com a glória que há de se revelar, né, meus amados? Então, mais uma vez, estamos aqui há alguns dias sem fazer vídeo, sem pensar um pouquinho, mas estamos de volta hoje. O frio de São Paulo, hoje, graças a Deus, já está um pouquinho melhor aí o frio. E estamos aí na luta, estamos ainda na batalha. Motorista de aplicativo em São Paulo. Fiz uma corrida aqui para São Paulo, agora estou voltando para minha cidade, Osasco, do ladinho. Enfim, meus amados, eu gostaria de falar um assunto hoje rapidamente. Pegue seu café, pegue a sua Bíblia. Nós possamos meditar um pouquinho aí na palavra de Deus. E o tema hoje é: nós nos cansamos, irmãos. Nós sentimos cansaço. Nós, como servos, filhos, como seguidores de Cristo, tem gente aí que tem 20, 30, 40, 10 anos, 1 ano, 2 anos aí, já está cansado. E a gente sabe que não é fácil, irmão. E o texto que eu gostaria de lembrar os irmãos hoje é segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 9, aonde Eliseu ele recebe um pedido de Elias. Elias olha para ele e sabe que vai ser levado aos céus, vai ser levado naquele dia, e olha para Eliseu e pergunta para ele: me faz um pedido. Me faz um pedido, porque hoje eu vou ser levado. E o que chama atenção é que Elias ele olha para Eliseu e diz: eu quero porção dobrada do seu espírito. E aqui a gente começa a pensar um pouquinho, e algumas pessoas até entendem que ele quer ser 2 vezes melhor do que Elias, que ele quer fazer 2 vezes mais do que Elias. Enfim, mas não é isso que o texto nos diz, meus amados. Percebam que Eliseu, antes de fazer esse pedido, e não foi ele que chegou pedindo, não foi ele que falou: ó, eu sou teu servo, eu deixei tudo para seguir você, eu quero que você faça isso por mim. Não foi isso, irmão. Foi o próprio Elias, que permitiu que ele fizesse esse pedido e deu essa opção para ele. E é aqui que eu quero nos atentar, meus amados. Por que ele pediu 2 vezes mais do que estava dentro de Elias? Eu fico imaginando Eliseu olhando para Elias e dizendo: nossa, esse é um grande homem de Deus. O homem que Deus levantou para ser profeta na terra, boca profética, e aonde quer que ele chegar, abrisse a boca e dizendo: assim diz o Senhor, para juízo ou para a bênção. Eu fico imaginando esse Eliseu olhando para Elias e ele dizendo: nossa, esse é o homem onde ele orou e fogo desceu do céu, mostrando que havia Deus sobre Israel. Eu fico imaginando Eliseu olhando para Elias e dizendo: esse é o homem onde ele profetizou que não haveria chuva, e aonde não tinha mais água, ele estava em um lugar onde tinha água, porque Deus levou ele lá. Não tinha comida e corvos levavam em seu bico pão e carne. Eu fico imaginando Eliseu olhando para Elias dizendo: esse foi um homem que foi no território do inimigo e foi sustentado por uma viúva, e ali ele ressuscitou o filho daquela mulher. Aí eu fico tentando e imaginando aqui já na mente de pregador que Elias ele entende que ele recebeu um chamado de Deus. Eliseu também entende que recebeu esse chamado por Deus. E para que ele possa cumprir esse chamado, assim como Elias cumpriu com excelência, irmão, ele precisava de algo dentro dele 2 vezes mais do que Elias, irmão. Ele sabia, entendia o processo, o caminho e a caminhada. Então ele entende que ele precisa suportar, resistir, ter resistência para poder fazer aquilo que Deus o chamou para fazer sem medo.
E aonde quer que ele chegar, abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, irmão. Só que esse mesmo Elias foi o mesmo que foi para o deserto pedir a morte quando a mentirosa, a filha do diabo, Jezabel, olhou e disse: assim como vivem os deuses, nessa mesma hora amanhã vai estar morto, se não estiver morto. Meus amados, aqui não é uma alta teologia, aqui não estou aqui ensinando teologia, mas é um café, um bate-papo. E aquela mulher libera uma palavra sobre a vida de Elias. E ele vai para o deserto, irmão, pedir a morte. Só que antes dele ir para o deserto, a Bíblia diz que ele deixou o seu moço. A primeira coisa que quando nós queremos desistir é sempre deixar as pessoas que estão à nossa volta. A primeira coisa que nós queremos fazer quando nós queremos parar é abandonar aquelas pessoas que sempre estiveram conosco. A primeira coisa que nós estamos cansados, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é desistir, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Elias foi para aquele deserto. Ele pode até ter esquecido que Deus escondeu ele não precisou fugir. Porque Deus esconde, irmão. Só que não adianta você querer se esconder de Deus. Porque assim como diz o salmista: se eu subir nos mais altos montes, lá o Senhor está. Se eu descer nas mais baixas profundezas, lá o Senhor está também. Então não tem como nós nos escondermos e escaparmos dos olhos de Deus, irmãos. Ele nos chamou para exercer um chamado e exercer uma função. Para Elias ser boca profética, e para nós levar o evangelho e continuar sendo boca profética, irmão. Que as pessoas possam encontrar Cristo, que as pessoas possam ser alcançadas por Cristo, que as pessoas possam abrir a sua porta para Cristo e fazer um convite que muda tudo, e que elas possam viver uma vida diferente. Nós nos cansamos, irmãos. Só que da mesma forma que nós nos cansamos, Deus ele sempre envia pessoas para andar do nosso lado. Deus ele sempre envia recursos nos momentos de escassez, quando nós precisamos, quando nós pedimos e quando nós reconhecemos que não podemos mais. Quando a medicina diz que o diagnóstico diz que é de morte, Deus vem e diz: não, eu faço do meu jeito e hoje eu dou vida. Quando a nossa vida financeira, o banco, não importa o que seja, Deus ele vem e envia recursos, irmãos. Quando a nossa saúde não tem mais jeito, Deus ele nos restaura. A Bíblia diz que aquele homem recebe pão e água. Um anjo vem do céu. A providência do Senhor não veio debaixo da terra. A providência do Senhor não veio dos lados, mas ela veio do alto, irmão. Deus enviou um anjo para aquele homem, enviando recursos para que ele pudesse ter sustentação, resiliência e levantar e caminhar para um chamado, para um propósito. E a palavra para você nesta manhã é: levanta, coma e beba desta água, coma deste pão, levanta e anda, porque muito grande é a sua caminhada, muitas coisas o Senhor tem para você. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho, Deus te chamou para fazer uma obra completa, Deus te chamou para fazer uma obra completa. Não existe meio copo, não existe meio termo. Deus te chamou para cumprir um chamado, e quem começou a boa obra é fiel para terminar. Meus amados irmãos, Deus deu oportunidade para Elias caminhar, e entramos agora no tema do nosso pensamento hoje, porque nós nos cansamos, irmãos. Eliseu entende que ele precisa de porção dobrada, porque ele sabe que ele também vai se cansar. Ele entende também que ele vai olhar e as pessoas não vão acreditar nele, assim como não acreditaram em Elias, que ele vai ser perseguido assim como Elias foi, que ele vai ser zombado assim como Elias foi. Só que no capítulo de número 2, irmãos, 1 até o 2, de segundo livro dos Reis, nos dá algumas informações importantes. E eu fico pensando e perguntando: por que Elias pediu por 3 vezes para Eliseu deixar ele e ele não deixou? Por que Elias não abandonou Eliseu, assim como o primeiro jovem abandonou, permitiu que o seu senhor fosse sozinho? Ei, irmão, Jesus ele nunca vai nos deixar sozinho.
disse assim, palavras de Jesus: eu vos deixo a minha paz e a minha paz eu vos dou. Ele nunca nos deixará caminhar sozinho. Se os irmãos voltarem um pouquinho na história, vocês vão ver que quando Elias encontra com Eliseu, Elias estava trabalhando, Eliseu estava trabalhando. Deus nunca tem negócio, Deus nunca tem coisas com desocupados, irmão. Deus sempre vai chamar alguém que está trabalhando. Ah, mas eu estou parado, Deus me chamou. Mas eu tenho certeza que Deus um dia já viu você trabalhando e cuidando de algo que não era seu. Assim como Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, Gideão estava lá no lagar malhando trigo. Agora Eliseu está trabalhando, irmão. Eliseu está trabalhando. Elias passa a capa sobre sua cabeça e ele entende o chamado de Deus, irmão. Só que deixa eu fazer um lembrete pro irmão. Ninguém se intitula profeta, irmão. Ninguém se intitula pastor. Ninguém se intitula presbítero, a não ser que você seja ordenado para isso. Que você passa por uma ordenança de diácono, de presbítero, de pastor. Elias dentro daquela caverna, enquanto Deus está lá resgatando ele mais uma vez, ele tenta argumentar com Deus: mataram todos os profetas a fio da espada e só eu sobrei. Deus olha para ele e ele diz que tem 7.000 que não se curvaram e nem beijaram Baal, irmão. Ainda há pessoas honestas, ainda tem pessoas compromissadas, ainda tem pessoas que estão dispostas a se esforçar e terem de bom ânimo, e independente de onde quer que esteja do momento, ser boca de Deus, boca profética, e levar uma palavra para alguém. Só que Deus olha para Eliseu, para Elias e diz: Elias, eu tenho 7.000, eu tenho coisas para fazer ainda contigo. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir Jeú e vai ungir Eliseu em teu lugar. Irmão, eu quero que você entenda: não foi o homem que te chamou, não foi o homem, não foi Elias que chamou Eliseu, irmão. Quem chamou Eliseu foi Deus. Quem te chamou foi Deus, irmão. Entenda isso, que ele não errou quando ele te escolheu. Ele não bateu na porta errada. Ele coloca pessoas específicas em lugares estratégicos, irmão. Pessoas, cada um segundo a sua capacidade, segundo para falar do jeito que Deus te chamou para falar. Tem pessoas que têm mais estudo, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que falam com mais simplicidade, tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que Deus usa no dom da palavra, tem pessoas que Deus usa no dom do amor, no dom de interpretação das línguas, no dom de profecia, irmão, do discernimento de espírito. Que bom que nós possamos buscar esses dons, irmão. Mas Deus não errou quando Ele te escolheu, irmão. Então não para. Aí quando a gente começa a entender por que Elias passou a capa por cima da cabeça de Eliseu, e por que Eliseu não abandonou Elias, irmãos. Porque não foi Elias que chamou ele, foi Deus. Então ele entende o chamado, ele entende o propósito, ele sabe da caminhada. Por 3 vezes Elias diz para ele deixar. Ele vai para Jericó, ele pede. Ele vai para o Jordão, ele pede. Ele vai para Betel, ele pede. Ele diz: como vive o Senhor seu Deus, eu não o deixarei. Eu não o deixarei, irmão. Então não larga a mão do arado, irmão. Não tira a mão do arado. Não pare de trabalhar, irmão. Aquele que larga a mão do arado, aquele que olha para trás, ele não serve para entrar no reino dos céus, irmãos. Mais um detalhe importante: Eliseu, ele estava com 12 juntas de boi, irmão. 12 juntas de boi. E quando Eliseu passa, ele está lá. E uma junta é um boi, um do lado do outro. Ou seja, é um trabalho em equipe. É um trabalho que ele não vai andar sozinho.
É um trabalho onde a carga vai ser dividida. É um trabalho onde vai ser dividido e você não vai ficar com um peso sozinho sobre as suas costas, irmão. E entre os dois bois existe uma peça chamada jugo. Não jugo, mas jugo. Para que possa se dividir esse trabalho, irmão. Palavras de Jesus. Você que está se sentindo carregado, sobrecarregado e oprimido, irmão. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso de humilde de coração e manso. Tomei de vós as suas cargas. Porque o meu jugo é leve e meu fardo não é pesado, irmão. Já falei que aqui é café com teologia, é Bíblia, é palavra, é simplicidade. Eu não estou nem com o texto aqui aberto, eu não estou com o esboço, é o que Deus vem colocando no meu coração. Esse é o bate-papo. Eu sei que alguém pode dizer, tá falando os versículos de maneira errada, mas não é o nosso foco aqui, irmãos. Aqui é trazer uma palavra aqui e aplicar para os nossos dias, uma visão bíblica. Então Jesus ele disse isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, irmãos. Antes do pedido, vem a renúncia. Eliseu renunciou uma vida, ele renunciou as coisas que naquele contexto tinha, naquele tempo. Ele renunciou um pedido do próprio seu senhor, Elias. Antes da renúncia, vem a aceitação do chamado, irmão. Eliseu aceitou o seu chamado e sabia que ele não andaria sozinho e que Deus estaria com ele todo o tempo. Antes de reconhecer o chamado, você precisa ser chamado. E Elias foi chamado por Deus, irmãos. Assim como Eliseu. Eliseu foi chamado por Deus. Elias foi chamado por Deus. E você foi chamado por Deus para cumprir o propósito, para cumprir essa via. Se o evangelho ele queima, irmão, se o amor pelas almas ele queima em seu coração, se o amor de cantar, de evangelizar, de pregar, não importa, irmão, o que quer que seja, ele arde em seu coração por amor às almas, não pare, irmão. Antes do pedido, Eliseu renuncia, irmãos, tudo para viver um chamado por Deus, um propósito. E quando nós vemos ele pedindo porção dobrada, eu entendo que ele não quer ser 2 vezes melhor. Ele não quer ser mais do que Elias, porque ele entende o que ele vai passar. A Bíblia diz que com a carruagem de fogo e cavalos de fogo separam Elias de Eliseu. Um redemoinho eleva até os céus. A capa de Elias vem e cai. Eliseu pega a sua capa. Eu fico imaginando ele sacudindo a poeira, ele olhando para a capa dizendo: é a capa de Elias. Mas ele entendendo que não tem a ver com Elias, mas com Deus de Elias. Ele dizendo: eu tenho identidade porque Deus me deu. Eu tenho autoridade porque Deus ele colocou sobre a minha vida. E da mesma forma que ele passou o rio, quando Elias tocou, as águas se abriram e eles passaram. Ele toca e ele não diz capa de Elias. Ele não diz autoridade de Elias. Ele não diz pelo nome de Elias. Mas ele diz: Deus, oh Deus, eu sinto a graça, Deus de Elias. E as águas se abrem, irmãos. Então não tem a ver com o homem, não tem a ver com cargo, não tem a ver com status ou posição social. Se você tem um monte de seguidor no Instagram, no Facebook, se você tem canal, não importa, irmão. Não tem a ver com o homem, mas com Deus que te chamou para boa obra. Meus amados, se você está se sentindo cansado,
Que essas palavras possam te levantar e te fortalecer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Que possamos aprender com Eliseu, irmãos. E quando você começa a ler, continua a fazer a leitura, você vai entender que o que eu estou falando. Eliseu, ele purifica as águas de Jericó, irmãos. No capítulo número 4, ele aumenta o azeite daquela viúva. Ele já começa a exercer o seu ministério profético, já começa a ser consultado pelos reis. Ele faz um machado flutuar. E você vai entender isso, irmãos, até após a sua morte, a unção que tinha sobre a vida daquele homem. Convido os irmãos a lerem o segundo livro dos reis. E é uma leitura muito agradável. Que Deus possa abençoar grandemente suas vidas, irmãos. Que nos momentos de crise, quando eu estou cansado, eu paro para orar. Nos momentos de crise, quando eu estou cansado, eu paro para ler a Bíblia. Nos momentos da minha vida, quando eu estou exausto, sobrecarregado, oprimido, meu Deus, eu sei que eu não estou sozinho, porque Jesus nunca abandonou ninguém, e Ele não nos deixou só. Quando eu estou cansado, sobrecarregado, oprimido, eu sei que Jesus, Ele está comigo. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. E se alguém foi edificado por essa palavra, que você possa reconhecer ali agora aí Jesus como seu Salvador, que você possa retornar para Cristo. Você que achou relevante o conteúdo, você possa enviar para outras pessoas sendo edificadas por essas palavras, amém? Dá um like, compartilha, ative aí as notificações aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui está sendo relevante. Irmãos, aqui é uma forma bem clara e não estamos aqui para teologar, nós estamos aqui para bater um papo. É café com palavra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E um forte abraço. Eu fui!